Fala pessoal, bem-vindos todos à nossa segunda edição do Tirambaço. Hoje temos um convidado ilustre, o Cadu, e vai ter muita coisa legal pra gente discutir hoje. Tudo bem, Davi? Fala aí pessoal, tranquilo? Biel? Fala rapaziada, beleza? E aí, Cadu, expectativas? Tudo certo, expectativa para não tomar um tirambaço aqui no meio da cara nesse programa. Pelo amor de Deus, vamos devagar, hein? Vamos que vamos. Bom, hoje primeiro eu vou já falar um pouco com você, Cadu, que é nosso convidado. Você que é jornalista esportivo, trabalhou aí como editor-chefe do Troca de Passes, tem muita experiência, cobriu Copa do Mundo. Então, primeiro eu queria perguntar para você contar pra gente uma experiência sua como profissional mesmo, assim, engraçada, que vale a pena você contar pra gente. Uma engraçada. Não, uma história... Primeiro é uma história bacana. Em 94 foi a minha primeira Copa do Mundo. Vocês não eram nem nascidos, né? Nem nascidos. Olha que absurdo. Mas eu fiz minha primeira cobertura foi nos Estados Unidos. O Brasil acabou campeão, que é bem legal, né? Mas na primeira fase ainda, a equipe da Globo estava em Dallas. Era a sede, assim, era a principal sede do jornalismo era em Dallas, de todas as TVs. E aí, quando chegou assim, a terceira rodada da primeira fase, que era a última, começou um boato muito grande de que um jogador tinha sido pego no doping. Aí um boato cada vez maior, quem é. Aí é curioso, né? Trabalhar para ser repórter e tudo. Isso. Aliás, temos dois, né, estudantes de jornalismo aqui. Você também vai ser, Bia? Quem sabe? Quem sabe, então. Dois estudantes de jornalismo aqui, que curiosidade é a primeira coisa, tá? Com certeza. No jornalismo, ela não tem problema, a curiosidade. Aí eu fui para o centro de imprensa e tava um burburinho muito grande. Pô, quem é? Ninguém descobria, porque a FIFA tinha muito cuidado para não vazar esse tipo de informação. Sim. E aí, a Argentina estava treinando no estádio em Dallas, que é o Cotton Bowl. E eu desci para ver o treino da Argentina. Assim que eu desci, eu vi uma TV mexicana, TV Azteca, entrevistando o presidente da AFA, na época. E aí, eu vi o presidente da AFA fazendo um gesto com o nariz, tipo, apontando pro nariz, assim, como se fosse. Aí eu falei, então, é daqui. É ele. Aí eu grudei, fiquei atrás, assim, na entrevista, ouvindo, e aí eu ouvi ele falando pra TV Azteca, Júlio Grondona, o nome dele até hoje, é vivo. Aí ele falando que era o Maradona. Aí, quando eu descobri que era o Maradona, já liguei direto pra... Na época tinha aquele celular de cara, aquela coisa pequenininha, parecia O tijolão. parecia um tijolão de exército, né? Aí eu liguei correndo pra sede, eu falei, olha, acabei de descobrir quem é, o jogador é o Maradona, eu vou pegar a fita da entrevista. Eu fui com o pessoal da TV Azteca, até a sede deles, que era perto da sede da Globo ali. Eles botaram no ar a entrevista, me deram uma cópia da entrevista, eu saí correndo. Já estava posicionado na época, era a Fátima Bernardes e o Vanucci, que morreu, né, recentemente. E aí, aí eu dei a notícia, aí eu cheguei com a fita, então assim, tipo, pro Brasil, a primeira pessoa que descobriu que era o Maradona fui eu. Aí eu ganhei ingresso para ir a jogo naquela Copa, foi bem, eu já estava cobrindo. E o Brasil ainda ganhou, né? E o Brasil ainda ganhou no final. Perfeito. Melhor que isso. Bom, Cadu é tricolor aqui, então igualou comigo, né, nos 2x2 aqui, dois flamenguistas, dois tricolores. Queria que vocês dois comentassem aí a relação de zoação, amizade no grupo que a gente tem. É zoação o tempo todo. O tempo todo zoando, um ao outro. Esses aqui ainda ficam, cara, esse aqui quando o Fluminense perde, vem igual um monte. Não. Vem reclamar. Não. A gente tem um grupo, todo mundo aqui participa desse grupo. Aí os dois, né, parece uma guerra. Eu vou ajudar meu amigo Cadu quando preciso. Esse aqui não ajuda ele, não. Não ajuda ele, não. Eu tenho paciência pra debater. Davi abandona muito o Biel, hein, Biel? Fico sozinho. Davi não é parceiro não, hein, cara? Pô. Cadu, vou te perguntar agora sobre... Já te perguntei uma experiência como profissional, né, como jornalista, e agora uma experiência como torcedor mesmo. Tanto jogos que você já foi torcer no Maracanã, a gente está sempre junto lá no Maracanã. Alguma coisa muito memorável que vale a pena você contar pra gente? Memorável tem várias, né? Mas eu já voltei de estádios assim, que hoje nem existem mais. Por exemplo, eu ia assistir campeonato estadual, Fluminense, Flamengo, todo mundo jogava no estádio, chamava Lousadão. Fica em Mesquita. Já ouvi falar. Já ouviu falar, né? Sim. Então, eu uma vez fui ver um jogo do Fluminense lá contra Nova Cidade, que também não existe mais o time.
O Fluminense ganhou 3-0 na volta. E eu não podia contar pra minha mãe que eu ia, porque tinha que pegar trem, ônibus, não sei quem, ainda andar 1 quilômetro pra chegar no Lousadão. Aí, pô, se eu falar... E o jogo era assim, 3h30 da tarde. Aí... Aquele horário bom. Aquele horário bom. Na volta, o Flamengo jogou na Gávea, porque tinha jogo do Flamengo na Gávea, Fluminense no Lousadão. Quando eu tava voltando, o trem parou por falta de energia. Aí de um lado a torcida do Fluminense, da outra a torcida do Flamengo. Mano, o que você acha que aconteceu? Voou bambu, voou tudo que podia de um lado pro outro da linha do trem. Tomei pancada. Quando cheguei em casa, tava chovendo, teve inundação no Rio. Cheguei com água até a cintura. Aí descobri que tinha perdido minha carteira. Quando cheguei em casa, o jogo tinha sido televisionado, minha mãe tinha me visto. Apanhei. Ah, o perrengue clássico. O perrengue clássico. Pronto. Mas é isso aí. Foi bom, né? Tudo pelo Fluminense. Tudo pelo Fluminense, cara. Bom, vamos comentar agora um pouco sobre como é que tá o futebol, né? De hoje em dia aí, estamos no meio das oitavas de final da Copa do Brasil, vários jogos aí quentes. Tivemos um Fla-Flu aí que a gente já pode comentar um pouquinho, né? Mas ficou tudo aberto pra volta. Hoje já tem rodada de Brasileirão também, mais um dia de clássico, Fluminense e Botafogo, né? Davi, o que você tá achando aí do futebol brasileiro no estado puro? Antes de falar disso, eu queria dizer que agora a gente tá com uma produção um pouco maior, né? Com o pessoal que tá atrás tirando foto, gravando vídeo da gente enquanto a gente tá no episódio. Boa. Maria Clara. Fala aí da Maria, Cadu. A Maria é especialista aqui em mídias sociais, né? Aqui do programa. Por acaso é minha filha. Boa, é isso aí. Mas- Todo mundo, equipe sempre unida. Mas por um acaso a rodada do Brasileirão tá quente, né? Já tem clássico hoje, Fluminense e Botafogo. Amanhã o Flamengo joga contra o Corinthians e sábado e o Vasco, O Vasco pega quem? São Paulo fora. São Paulo fora. Vasco perde pra quem? Perde pra quem? Mas eu tô achando o seguinte. Eu vou perguntar de verdade pra vocês. Vocês acham que o Botafogo é jabuti na árvore ou se o Botafogo tem alguma pretensão boa? Com certeza o Botafogo não é campeão. Não é? Não, ok, mas assim, pretensão boa, o que seria pretensão boa? Libertadores? Libertadores. Tem chance. Tem chance. Cara, eu acho Tem chance. que eu acho que nem o Libertadores do Botafogo consegue. Eu acho que Eu realmente que é assim, mais difícil. eu fico comentando, eu comento com meu irmão, eu comento com vocês, quando o Botafogo ganha, eu falo, caramba, quando o Botafogo vai começar a perder, né? Mas tá aí com um time bom, né? Quando a gente vê o time do Botafogo, não é um time ruim em termos de elenco, não é um time ruim. O Tiquinho Soares. Tiquinho Soares, boa, o É Marçal, um time arrumado. O Eduardo, meio campo, é bom jogador. Luiz Henrique. Sim, assim, o time do Botafogo, o que acontece é assim, hoje, o Campeonato Brasileiro, quando vamos pegar 2019, talvez seja um corte. 2019, o time do Flamengo era muito superior aos outros, né? Você tinha um Palmeiras talvez um pouquinho melhor e os outros muito abaixo, até financeiramente e tal. O que aconteceu é que, bem ou mal, essa fase que o Flamengo teve ali, 19 e 20, deu uma impulsionada nos outros times. Sim. Então, todo mundo tentou chegar, mesmo que no caso do Galo, a um custo muito alto, né? Porque a dívida do Galo subiu muito, mas os times começaram a chegar melhor. O Fluminense começou a fazer um planejamento melhor. Fortaleza é um clube que tem que se louvar pelo trabalho que está sendo feito. E aí vem a época das SAFs, né? Então você tem Botafogo hoje, que como talvez tenha sido a primeira, né, a SAF, hoje ele está mais arrumado que no ano passado. Com certeza. Então por isso que eu acho que já está colhendo uns frutos de estar brigando esse começo do campeonato em cima. Mas eu não acho que o Botafogo vá terminar, também eu concordo com o Biel, campeão de jeito nenhum, talvez nem entre os 3 primeiros, porque acho que tem times que jogam melhor. Mas Libertadores eu acho muito possível para esse elenco do Botafogo. Sétimo, sexto colocado. Um sexto colocado muito viável, muito. Pode ir abrindo mais posições aí pra Libertadores, né? Isso aí. E Biel, o que você acha do Corinthians e do Inter, que estão em fase péssima também? Times tradicionalíssimos aí que estão brigando ali. O Corinthians principalmente, né? Trocou de técnico, veio o Cuca que não deu certo, né? Que durou aí o quê? 2 jogos, um jogo. Né? Pra você ter noção, a gente fez um episódio, já estamos fazendo outro, o Cuca entrou e saiu Isso. e a gente não sabia do Cuca. Pois o Corinthians eu pergunto a mesma coisa. O Corinthians está lá embaixo, é uma surpresa ou seria você acha que o rumo da temporada é não brigar por nada mesmo? Eu vi que já estavam querendo até que o Luxemburgo caísse se continuasse assim. Pô, mas eu acho uma surpresa o Corinthians estar lá embaixo, eu acho que o Corinthians é um time muito grande. Pois é. Eu não esperava o Corinthians estar lá embaixo, mas... Inter também, né? O Inter com o Mano Menezes, né? Pra mim, em planejamento, eu acho que é super normal o Corinthians estar onde está. Por elenco, eu achava que eles tinham condições de estar
até brigando por lugares altos na temporada. Um quinto, quarto lugar. Assim, seria completamente normal pro Corinthians. Mas o planejamento eles estão seguindo cartilha de rebaixamento, realmente. Foi Corinthians e Galo, né? A Copa do Brasil. Foi 2x0 Galo. Assim, vocês são mais novos, né? Então, vocês não pegaram uma época, não é nem tão distante. Futebol, acho que tem uma grande mudança. Que é essa história que o Davi falou, planejamento. Essa palavra, né? Uhum. Antigamente, você montava um time um pouquinho mais rico, botava um técnico qualquer, fazia aquele jogo de bola longa, jogava por uma bola. Quando você tinha craques no time, tipo, você tinha um Romário. É um cara que decidia, né? Em qualquer jogo. Então, uma bola sobrou pro Romário, o teu time vai ganhar. 1x0, 2x0, vai ganhar o jogo. Assim como é o Cano hoje em dia, né? Mas eu digo o seguinte, por exemplo, o Cano já joga num esquema que favorece ele. Outro dia levantaram isso lá no Twitter, até tá uma discussão. Vocês já imaginaram o Fred, o que era o Fred, jogando nesse esquema do Diniz, no lugar do Cano? Era gol até o fim do mundo, porque Eu o acho que é Fred... a mesma coisa que o Gabigol em 2019. Isso, Tinha o pode ser. Ferreirinha, Isso. Como o Ganso, o maior exemplo é o Ganso. Ele tá sendo super bem aproveitado pelo Sim. Diniz nesse momento. E Como também... foi em 19. E defensivamente, não só na genialidade ofensiva dele, mas ele volta, ele corre, né? Mas essa Esquema questão do tudo. planejamento é importante porque hoje em dia o técnico ele tem mais importância dentro de um time do que tinha antigamente. É isso que eu queria Sim. chegar. Então o Corinthians não se planejou, começa a temporada de um jeito, já muda, né, para O outro. próprio Flamengo, né? Teve o problema, a questão do Cuca não foi campo, né? A gente sabe disso. Uhum. A questão do Cuca foi extra-campo, mas Sim. aí você vai para aquela coisa assim, o que sobrou? Hoje em dia, infelizmente, Luxemburgo é o que sobrou. Luxemburgo não é nem sombra do que ele já foi como treinador. Teve uma época que o Luxemburgo seria o que falam do Diniz hoje, por exemplo. Era um cara revolucionário. Luxemburgo era um cara muito acima dos técnicos da época. Só que não se atualizou, não evoluiu. Então ele pega um time do Corinthians hoje num modelo que já está ultrapassado. E já não é, eu acho, um elenco muito desigual. Não é um elenco ruim. É um elenco muito desequilibrado, é diferente. Então, assim, acaba dando isso. O Mano já é uma surpresa, porque o Mano tem um trabalho longo. No Inter. Bom, Então ali é um problema mais de encaixe, talvez depois melhore e tal, mas... pois é. Eu Também vi- é muitas fases, né? Sim. Eu vi no Twitter também o recorte que fizeram da defesa do Corinthians em 2014, há 9 anos atrás. Dos 5 defensores, 4 são os mesmos que são agora, que eram Cássio, Fagner, Gil e Fábio Santos. Aí só trocou o Anderson Martins pelo que tá agora, que é o Balbuena tá afastado, eu não sei quem é agora. Mas 4 dos 5 continuam mesmo 9 anos depois. Então foi um elenco que envelheceu bastante e não teve reposição. Boa. Vamos falar de futebol europeu agora. Teremos uma final da Champions boa, né? Isso. E tivemos uma semifinal espetacular aí, né? Do City. E aí, pode falar, Davi, você que entende bem aí de futebol europeu. Não, que isso. Mas a gente teve essa semana um amasso do City, que, querendo ou não, era esperado, mas as pessoas ainda duvidavam porque é o Real Madrid. O Real Madrid, você não pode duvidar nunca do Real Madrid. Mas em questão de time, de elenco, que nem a gente falou, planejamento, o City é um time muito melhor, muito mais consistente. Mas foi um amasso de 0x0 ou foi um amasso de... não, amasso 5x0 mesmo, 4x0. 4x0. Cadu, teremos Guardiola contra Diniz no final do ano. Tem que ter, né? Não, a minha preocupação é essa hoje, cara. Isso. O Diniz já tá pensando nisso. No Porque Guardiola, né? pegar o Guardiola do City no fim do ano, cara, é uma parada que me preocupa, sério. Felipe, você chegou a assistir a semifinal? Eu vi As os dois duas? jogos, vi da Inter e do Real. Pô, do Da Real. Inter, você viu ou dormiu? Vi. Não, vi. Você acha que a final vai dar City mesmo ou vai ser um jogo que vai dar trabalho? Ou Pô, cara, não tem como, né? Muito favorito. Um jogo eu acho que é até mais fácil pro Inter, mas Não. pra Inter Não, mais... mais fácil não. Menos difícil. Isso. Eu acho que não tem como, cara. Não tem como, O City também tá embalado, Tá tá voando. jogando muito. O problema É aquele estilo, não teve a final do Inter na época do Mourinho, que ele ganhou do Barcelona, ele botou quase 10 dentro do gol. Isso. É o que ele vai ter que fazer, Vai cara. ter que fazer O Inter isso vai ter que fazer isso. Mas Meter não tem 10 como no jogar por uma bola, Não tem como aguentar exatamente, muito não tempo tem, pressão. não Não tem. tem. Isso. É só o Fluminense. Porque Não. não... Mourinho que tá bem também na Roma, É. na final da Europa League, Na final do Europa. contra o Sevilha. Davi, pra você, quem é o melhor atacante do futebol brasileiro hoje?
Você vai querer entrar em polêmica Vou logo agora? vou querer. Pedro, Pedro. Cadu. Pedro por quê? Antes. mais completo. Mais ele completo. tem pivô, ele é rápido, ele chuta bem de fora, chuta bem, ele se coloca bem dentro da área. Pra mim, ele é o mais completo, tem todos. O Cano é um, como dizem hoje em dia, um striker, né? Fazedor de Que gols. A bola sobrou pra ele, ele chuta e ele se coloca bem, ele é muito feliz no chute dele. Mas eu acho o Pedro mais completo, assim. Se fosse pra escolher um jogador pro meu time, hoje seria o Pedro, mas tem muitos bons. O gol que o Luís Soares fez contra o Nossa, Cruzeiro, Eu vi. aquela trivela, mas foi espetacular. É de gênio. Foi espetacular. É. É um gol de recurso puro, né? Recurso puro. Mas não dá pra dizer que o Luís Soares é o melhor. Não. Mas é um Cara, cara. eu vou É incontestável. Eu vou contra todo mundo. Sabe que porque assim, a gente tá falando de momento, né? Uhum. Sim. Sabe quem pra mim é o melhor atacante do Brasil? O cara que eu iria hoje contratar assim, de olho fechado? Moisés de Fortaleza. Tá jogando muito também. Contra o Fluminense ele deitou e rolou. O né? cara é um absurdo. É. Ele é rápido, ele sabe finalizar, é um jogador inteligente. Pô, eu adoro, assim, ele como jogador é aquele jogador perfeito para um time que joga no contra-ataque, ou que quer ter velocidade. O cara joga muito bem. E é um achado, né? É um Porque é um achado. cara já mais velho. É tipo quando o Fluminense trouxe o Lelê, que Isso. já é um jogador de 26 anos que ninguém conhecia antes. O Moisés foi a mesma coisa. O Moisés passou pela Ponte Preta, assim, pouquíssimo conhecido, ele ficou conhecido na Ponte Preta, jogando Série B, Uhum. e aí de repente veio pra Série A, e ele vem jogando bem no Fortaleza. Aliás, o Fortaleza tem mérito, tá segurando ele. Claro, sim. Porque não é fácil não, cara. É. O cara é bom jogador. Cara, eu Biel, pra concordo- você, sem falar Gabigol. Tá, eu concordo com o Davi. O Cano, pô, não tem dúvida, artilheiro, o cara, Fla-Flu, bola no meio campo, ele chuta, contra o Vasco, aquele golaço, da onde a bola estiver, ele chuta. Só que, pô, o Pedro é completo, cara. O Pedro é muito mais completo. Eu acho que o Cano, chutar igual o Cano, eu acho que não tem, mas o Pedro, como jogador, é mais completo. Boa. Vive uma ótima fase. Todos os centroavantes do futebol brasileiro, né, tem uma remessa muito boa. Tiquinho Soares, até o próprio Pedro Raul, que não tá tão bem no Vasco, mas no Goiás ano passado foi muito bem. Esse Se não me engano, é brasileirão. uma das melhores médias de começo de brasileiro. Sabia? Sim, de. De gols, é. E Depois esse vai brasileirão tá muito forte o nível, né, Davi? Sim, e todos os times têm um centroavante bom, assim. Você pode questionar a fase deles, mas em algum momento da carreira eles já demonstraram algo. Por exemplo, o Caleri, Bruno Rodrigues no Cruzeiro tá claro, bem. tá bem demais. Rony no Palmeiras. Sim, Sim, é isso aí. é o próprio Hendrick, que é uma promessa, né? Isso. Boa. Vamos pras perguntas? Vamos. Bom, a gente fez o que é de praxe, desbloqueia aqui, por favor. Opa. Que é de praxe, né, nos nossos quadros, né, que a gente fez uma caixinha de perguntas no Instagram, e o pessoal faz as suas próprias perguntas. Vou pegar a primeira aqui. Cadu, qual foi seu primeiro trabalho como jornalista? Foi a Copa 94. Caramba, já começou assim, né? Já financei. Boa. Mais uma? Eu vou perguntar agora mais uma que tá sobre essa polêmica hoje em dia da Operação Penalidade Máxima, né? Qual é a sua opinião sobre ela? Isso aí é polêmico também. Mas, assim, eu acho que os caras, os acusados aí, os acusados não, né? Quem for comprovado aí a culpa tem que ser afastado. Não tem discussão nisso. Eu tenho muita pena porque eu acho que isso passa muito por uma certa ignorância dos caras, assim, tipo, muitos desses caras que estão aí aparecendo, né, nas conversas e tal, talvez nem tivessem salários em que precisassem, sabe, desses esquemas. Então, eu acho que tem muito da questão de repente, de formação, de caráter, de pessoa, de cultura, e aí cai esses desvios. Eu, ao mesmo tempo que eu sou a favor de afastar hoje, eu não acho que você tenha que negar pro cara pro resto da vida Acabar com a jogar carreira futebol. dele. Não é acabar. Só que eu acho que tinha que ter uma punição e um trabalho até de conscientização, entendeu? Pra não fazer disso um crime eterno. O cara ganhar a pecha de para sempre ser um bandido que sabe que armou. É uma armação? É grave, é gravíssimo. Prejudica muito o futebol? Demais. Mas eu acho que todo mundo merece uma chance assim de, sabe, com calma, você trabalhar o cara e ensinar pro cara que não é assim.
Eu cheguei a ver, eu não sei se vocês viram, o Fluminense também, muito acertadamente, né, fez uma palestra explicando isso, né? Uma coisa muito engraçada, eles postaram uma foto da palestra e tava todo mundo olhando a palestra, o Diniz tava assim, e todos os jogadores com uma cara séria, aí o Cano tá como, né? O Cano tá assim, pra foto que eles tiraram. O Marcelo Foi muito quase engraçado, dormiu. não, foi muito engraçado isso. O Mas Marcelo quase eu dormiu. acho que o Fluminense deu essa palestra. Seriedade, não. Só que eu acho que vários times devem ter feito a mesma coisa, né? Eu acredito eu que sim. espero, né? Isso. Pelo menos Série A, né? Eu acho Aham, que fundamental. é obrigação. O Bauer não foi suspenso. Foi. Você tem jogador do Inter, até o Moisés do Inter, acho que apareceu. Teve 2 moleques O assim, do Atlético Natan, Paranaense. o Vitor Mendes, Natan- o Bauer. Natan apareceu, O Natan né? jogou a Copa do Brasil, né? O LF Manga. Isso. O Natan apareceu Pô, na ele é conversa. Bola. Se eu não me engano, não foi diretamente com ele. Foi uma pessoa Isso, que falando falou que o sobre Diniz ele, tirou né? foi naquele jogo contra o Fortaleza. Ou Próximo. seja, Diniz é contra. É contra, o Diniz é contra. E falaram até em suspeita de caso de arbitragem envolvido nisso. Isso é pior ainda. Aí Aí realmente eu acho que realmente é... Ontem eu vi que teve suspeita Flamengo e Avaí. Havaí. É mesmo? No O último ano passado. jogo. Você soube da última qual foi? O Flamengo perdeu. Soube da última qual foi? Fla-Flu 0x0. Daronco Flamengo não apostaram entendeu. que não ia dar cartão amarelo pra nenhum O time. Flamengo nem Ninguém do meteu. Flamengo. Bom, temos outra pergunta aqui, que é, de novo, pro Cadu, né? Hoje ele é o foco da nossa entrevista. E qual é o momento mais marcante da carreira dele? Olha, é difícil, cara. Difícil. Mas vou contra o que o foco do programa. Eu cobri 4 Copas do Mundo em loco, 4 Olimpíadas. Olimpíada é mais legal. É mesmo. Mais legal. Porque tem muito esporte, né? Olimpíada não para. Então, e quem gosta de esporte, né? Sim. Assim, lógico que todo mundo aqui não gosta só de futebol, gosta de esporte. Aqui tem nadadores, né? Não sei se vocês sabem, mas Todo mundo temos aqui. todo mundo aqui é nadador. E tem uns aqui que são ex, né? Que fugiram da raia, literalmente. Mas é sensacional. A Olimpíada é fora do comum, assim. É um negócio que é emocionante o tempo todo. Eu acho que deve ser muito legal a gente que também naturalmente convive muito, muito com o futebol e temos a natação também, você vê esporte que você nunca tem nada, Isso. tipo uma luta olímpica, que mais? Badminton. Cricket não tem rugby, essas coisas assim, né? Não, até Isso. assim, nem é tanto, mas quando você vai nos principais ali, você passa um dia no parque aquático, cara, as finais de natação são absurdas. Aí você vai no jogo de basquete, tem times sensacionais. Aí você vai de vôlei, equipes sensacionais. Qualquer coisa vira. Eu me lembro que para mostrar, né, para minhas filhas, para Maria e para Manu, no ano da Olimpíada aqui no Brasil, eu fui lá e comprei alguns ingressos. E o primeiro ingresso que eu comprei foi esgrima. Aí eu fui com elas, né? E elas assim, tipo, legal, pai, esgrima. E maneiro. Chegamos lá, aí a brasileira, a Natália, começou a lutar, jogar, né? Esgrima é jogar, não é lutar, é jogar. Aí classificou na primeira, classificou na segunda, classificou na terceira, e a gente marcado para viajar. Tipo, não, vamos sair. Elas, não, então tá, estamos chegando aqui 9 horas, meio-dia a gente vai, tá? Porque tem uma barca para pegar, aí meio-dia a gente vai. Aí ela ganhando. Pode ser na de 3 horas? Não, pode, vamos na de 3 horas. Ganhou de novo. Pode ser na de 5 horas? Passamos o dia vendo E esgrima. torcendo, né? Então, não, torcendo, gritando junto com a torcida brasileira, sabe como é que é, né? Né? Independente do esporte. Não, independente do esporte. Aí, a mais engraçada é assim, aí eu fui assistir, teve golfe na Olimpíada aqui do Rio. Aí, assim, no último dia, assim, o golfe, os principais jogadores, os que estão em primeiro lugar, segundo, terceiro, eles jogam por último, vão saindo os jogadores para fazer o percurso, os últimos a sair são os principais, primeiro, segundo, terceiro. Lá pelo grupo do 12º, 13º, lotado de gente acompanhando. Eu falei, ué, o que tá acontecendo que o pessoal não tá acompanhando os primeiros e tá acompanhando o 12º, 13º? Cara, só descobri quando chegou perto. Eu tava parado num lugar, começou e vinha a multidão junto. Cara, era um filipino, tava em 12º, e o cara era gordo, assim, enorme. E a galera foi acompanhar porque achou curioso o gordinho jogando. Simplesmente, olha o que a galera fazia. O cara batia, dava um pancadão e a galera gritava, boa, gordinho! Eu falei, não é possível. Não acompanhava os melhores
só porque o cara era mais gordinho e tal, eles iam acompanhando. Ah, mas deve ser emocionante, né? Deve ser uma torcida. Mas assim, o cara deve ter achado o máximo, só foi descobrir no hotel que era gordinho. Mas deve ter achado o máximo. Essas histórias devem ser, né? Uma coisa legal das Olimpíadas também é que tem esporte desde manhã até a noite, O né? dia inteiro. Então você, se estiver num parque olímpico, você acompanha tudo que você Sim. puder. A diferença da A gente foi num dia. Quando chegou uma Copa do Também Mundo, mais perto. quando você chega ali, a partir das oitavas, quartas, você começa a ter intervalos, Sim. né, de dias sem jogo. Então dá aquela sensação de, tipo, porra, cadê o futebol, né, cara? Tava todo dia, 3 jogos por dia, 4 jogos por dia, daqui a pouco morre. Aí Olimpíada todo dia, a toda Olimpíada hora. todo dia, toda hora, até o último dia. Então é muito maneiro. Vamos pro jogo? Não, antes disso, eu tenho uma pergunta pra ele, Diga. que eu mesmo fiz, né? Você sabe que eu e Felipe fazemos jornalismo, e com certeza mais gente que tá acompanhando a gente também tá nessa caminhada. Eu queria que você desse algumas dicas pra quem tá começando agora, pra quem tá iniciando esse caminho. E apresenta seu curso também, que você tem. Boa. Então, tem a ver, o que eu vou falar tem a ver com o curso, porque hoje, qualquer que seja o caminho, né, do jornalismo, qualquer área de comunicação hoje passa por rede social, porque é o futuro. É uma coisa que vocês vivem e eu tenho que me acostumar, né, a viver. A gente, que é de uma geração mais antiga no jornalismo, a gente teve que ir aprendendo essas mudanças. Na nossa época, para você ter uma mudança grande de alguma questão tecnológica, você demorava 20 anos. Né? Sim. Hoje em dia, demora 6 meses. Você está fazendo uma coisa, daqui a 6 meses depois, já aparece um relógio em que o cara se filma e coloca direto no YouTube e tal. Então, é muito importante você aprender a falar com o público. Tá? Hoje Antigamente, você tinha aquele jornalista que era o cara bom de escrito, o cara que trabalhava em jornal, que tinha um texto brilhante. É lógico que o texto brilhante é muito bom, continua sendo importante, mas você também saber falar para o público, saber se apresentar, saber fazer uma palestra, saber se fazer entender, é muito importante. Né? Então, o meu curso é muito focado nisso, é focado na parte de vídeo, da pessoa aprender a falar, aprender a entonação correta, a falar bem, a falar claro, a pausar nos momentos certos, valorizar palavras. É muito baseado nisso. Então, isso é bem importante para quem está começando a carreira, investir nessa parte de vídeo. Legal. Que vocês estão fazendo. Exato, Sim. é isso aí. Bom, gente, vamos pro jogo. Dessa vez eu vou participar com o Cadu. Não é um jogo de competição, né? Mas é um jogo legal. Eles aqui vão ser os mediadores / zoadores, né? Porque esse jogo é bem legal. É o seguinte, eles dois vão escolher, cada um vai escolher um técnico, um treinador do futebol brasileiro pra eu representar e outro pro Cadu representar. Então eu vou começar a falar simulando que eu seja esse treinador e vou começar a falar sobre o time, tal, e eu vou ter 1 minuto e meio pra fazer essa espécie de entrevista coletiva. Davi comanda o tempo. Eles dois, que não vão estar participando, o Cadu também, né? Porque a rodada dele vai ser depois. Eles vão falando palavras completamente aleatórias. Podem ser palavras que não tenham nada a ver com futebol e que eu, o mais rápido possível, vou ter que tentar inserir essas palavras dentro da minha coletiva. E eu vou ter que ficar nesse jogo de improviso aí durante 1 minuto e meio. Sim. Então, vamos lá. Primeiro, eles dois vão escolher que técnico que eu vou personificar aqui. E apesar da gente não ter ganhador, certo? A gente vai pedir pra vocês botarem nos comentários quem que a gente achou que foi melhor. E na descrição vai ter tanto o link do curso do Cadu, como todas as nossas redes e lugares onde a gente estiver colocando os nossos vídeos e Isso aí. desafios e tudo mais. Tá bom. Vocês dois decidem. Um pra mim e um pra ele. Sabe quem achava legal que ele podia ser primeiro? Quem? Tite. Uma O boa. técnico Tite da seleção. Ex-técnico da seleção, né? Tá bom. Tite. Dá pra falar bastante coisa. Tá bom. 1 minuto e meio. Dá. Como é que põe aqui? É só apertar aqui e ir pra parar também. Vamos lá. Primeira palavra é Biel, depois Cadu, depois eu, aí volto pro Biel. Vamos ver quantas dá. Eu Aqui. falo também uma Aí. palavra? Fala. Assim Mas que eu aí- falar a aí- ele, o Cadu fala a próxima, aí eu falo, o Davi Isso, fala a próxima. perfeito. Vai começar? Vai.
Bom, eu como ex-técnico da seleção brasileira, gostaria primeiro de pedir desculpas aí pela eliminação vexatória nos pênaltis para a Croácia, que infelizmente a bola não entrou, o Neymar, ele era para ter batido o pênalti, mas não bateu, copo. Então, realmente era muito difícil, né? Mas eu tava morrendo de sede na hora dos pênaltis, por isso eu queria um copo d'água ali para melhorar. Mas chegou o cara da Croácia lá e deu um tirambaço pro gol e a bola entrou, né? Aí tava difícil. Fraco. O time da Croácia não era um time muito bom. Eu não chego a falar que era fraco, mas era um time que a gente precisava mesmo ter... dava pra ter ganho e chegado às semifinais, né? Eu tava torcendo muito, né? Eu cheguei a conversar com a minha mãe sobre o jogo e que o pessoal começou a ficar muito triste, né? Eu próprio fiquei muito triste. A minha mãe, ela chegou a cozinhar pra mim um bolo pra me animar depois da Copa, né? Mas realmente todo mundo ficou caindo em cima de mim. Eu tive que rever meus conceitos de treinador. Eu peguei um livro de treinador pra ver, né? Eu tive que aprender com o Diniz um pouco, que é se bobear aí, é meu futuro sucessor na seleção brasileira. Bom, é uma questão, todo mundo veio me criticar aí por eu não ter chamado o grande Gabigol pra Copa, mas é uma questão que não é tão fácil assim, né? Temos vários centroavantes aí de qualidade, e que, na minha opinião, o Gabigol acaba sendo um poste. Então, por isso mesmo, tem muitos atacantes bons. Eu já fui treinador de times, né, do Corinthians, times aí que tem Libertadores, então eu não acabo tirando o meu valor como treinador, né? O tempo passou. Não passa, passou. Acabou. Até deu mais. Foi bem demais, cara. É difícil, né? Pô, tô ferrado. Agora, a gente já comentou dele agora. Hoje eu queria que o Cadu fizesse Vanderlei Luxemburgo. Projeto. Vai. Biel. Vou fazer o projeto. O Corinthians. Então vamos lá. Para começar? Pode começar? Pode. Valendo. Bom, nessa volta ao Corinthians, o meu projeto não está dando muito certo. O time está jogando futebol muito fraco, né? Não faz nada do que eu peço. Bem difícil jogada com um time tão velho que não consegue entender uma jogada ensaiada, porque é tão velho não consegue entender. Eu sou louco para voltar para o Real Madrid. Eu já sei que eu paguei um mico lá naquela época, mas agora eu queria voltar. E o meu time está tão ruim, sem brincadeira, que eu prefiro treinar o Botafogo. Está tão difícil treinar o Corinthians que eu prefiro o Botafogo. E o Roberto é um excelente atacante, é um atacante que faz muitos gols ali junto com o Roger Guedes, faz uma boa dupla para mim. Desculpa. Lanche. O Gil, né, tá tão gordo na defesa que eu acho que ele passa o dia inteiro comendo lanche. Porque não chega em uma bola, o time não consegue fazer um gol. E em 1981 eu era torcedor do Flamengo, né? Todo mundo aqui sabe que depois disso eu parei de torcer do Flamengo, eu cansei. Não vale porcaria ser torcedor do Flamengo. E eu fico com raiva porque eu vejo um monte de treinador em videogame e não botam o meu nome. Por que não botam minha cara lá, meu nome, num time daquele? Quando eu fui treinador do Real Madrid, podia aparecer lá. Chinelo. Né? E eu vou te falar, tem jogador meu que devia estar usando chinelo, porque não entra em campo, não joga, não faz nada, e vários chinelinhos. O nosso estádio é muito bonito, né? A Arena Corinthians, apesar disso, fica sempre cheio, agora a torcida só vai, porque o time só perde. Então não consigo mais emendar uma vitória. Boa, Cadu, veio bem também. E não falei, mas são 2 rodadas. Biel quer pensar em uma pro Mitch agora? Isso. Pensar o treinador aqui? Pensa num carismático. A nossa produção tá pedindo pra gente olhar os celulares aí, parece que tivemos ideias de técnicos dos fãs. Ah, é? Ixi, vamos ver se os mediadores aprovam. A sugestão foi... A sugestão pra você, Cadu. Vamos ver se ele aceita. Pra próxima, então. Vamos primeiro pra do Biel. Vai, Biel, pensa aí numa pro Mitch. Abel Ferreira. Abel Ferreira? Boa. Tá bom. Agora com sotaque. Sotaque português. 1, 2, 3 e valhão. Palmeiras tá jogando um futebol muito bom. E o Palmeiras é um time imbatível, time a ser batido na América, e que a bola entra na rede assim com a maior facilidade, que é um futebol feio, mas que os gols saem com muita naturalidade. Bacalhau. Eu sou português, eu gosto de falar português de Portugal, e quando eu vou para Portugal eu sempre como meu bacalhau.
E eu adoro comida portuguesa, batata portuguesa. Quindim. Os doces portugueses são espetaculares. O pastel de Belém, o quindim. Não tá fácil manter esse sotaque Mundial. aqui. Mas a questão do Mundial do Palmeiras é uma questão bastante complicada, né? Eu acredito que eu deixo pra diretoria aí, pra tia Leila, pra resolver essa história. E, cara, o Rony é um centroavante espetacular, que ele tenta gols de bicicleta ao tempo inteiro. E temos também o Felipe Melo, que agora tá aí na equipe mais forte do mundo, que é o Fluminense. Zagueiro. E que acabou de vir, né? E a zaga do Palmeiras é fortíssima, fortíssima. Temos o Gustavo Gomes, que é um zagueiro paraguaio, que é espetacular. E temos o Filipão, né? O Filipão, ele também é um técnico muito meu parceiro, né? Que eu sempre ganho dele, né? Eu ganho do Filipão com uma facilidade espetacular, né? Mas se eu receber uma proposta da China, eu vou deixar o Palmeiras e vou pra China. Gustavo Scarpa. Se eu for pra China, eu vou trazer o Scarpa lá. Vou levar o Scarpa pra China. Acabou? Acabou mesmo. Muito bom. Qual foi a sugestão? A sugestão pro Cadu é personificar um outro amigo nosso português chamado Vitor Pereira. Tá valendo ou não tá? Ele tá em qual clube agora? Ele vai falar como ex-técnico. Não, ele tá sem clube. Como ex-técnico do Flamengo. Isso, igual eu, como o Tite, falei dos lamentos da Copa, você vai falar da sua passagem pelo Flamengo ou Corinthians, né, também. Tá. Vamos lá. Tempo. Vice. Normal, né? Vice pro Fluminense. Eu não sei porque que o torcedor do Flamengo ficou brava comigo. Porque ser vice pro Fluminense não é nada diferente pra mim. A minha sogra melhorou enquanto eu tava no Flamengo, mas rapidinho, quando eu perdi pro Fluminense, ela piorou de novo, por isso que eu voltei pra Portugal. Roger Guedes. Quem? Roger Guedes. O Roger Guedes é um brigão, né? Ele com aquele cabelo descolorido dele, ficou brigando comigo no Corinthians, no Copa do Brasil. E na Copa do Brasil, eu também paguei meu mico lá, né? Porque eu tive que... Assim, quando perde pro Flamengo... Montanha-russa. O Flamengo me contratou porque eu perdi pra eles, né? E foi uma montanha-russa minha vida no Flamengo, porque eu ia lá, ganhava um jogo, perdi. Se bem que eu perdi só título, né? Rodinei, Rodilindo, saudade, porque se ele tivesse no time, provavelmente eu não teria perdido o Mundial, perdido Supercopa, Recopa. A torcida do Flamengo é ótima, porque assim, não ouço do campo, não dá pra ouvir, venta muito, então eu não consigo ouvir, e aí não atrapalha o time. Eu tô pensando muito em treinar o mundo árabe, porque eu gosto muito de esfirra, e lá talvez minha sogra goste de também, não vai passar mal. Temperatura. Temperatura é um negócio, é mais exclusivo porque a minha sogra tá sempre com a temperatura alta, porque ela tá sempre reclamando que não... O Gabigol foi um fracasso, né? Esse começo de ano, a gente torcia pra ter pênalti pra ver se ele fazia gol, porque senão fica só como Gabi Roleta, Gabi outras coisas aí, mas não faz gol a criança. Fechamos. Boa, todo mundo veio bem, hein? Todo uma salva de palmas aí. Fala de quem fez a sugestão do jogo. É verdade, temos um nosso amigo aí que também acompanha sempre, o Luigi. Ele sugeriu esse jogo, ele viu, achou maneiro e deu muito certo, né? Foi muito bom. Bom, então estamos chegando ao fim da nossa segunda edição do podcast. Queria que vocês comentassem aí o que vocês acharam. Pra mim foi ótimo, mais uma experiência perfeita pra gente. Não, esse foi um desafio, que eu acho que se eu tivesse aí, eu acho que eu não ia conseguir, não. Difícil. Porque, cara, tirar de letra... Não, porque me colocaram na prova, porque da última vez eu fui só o mediador do jogo e eles se atracaram aqui, né? Então dessa vez eu tive que... O Bial ia se dar bem, cara. Eu ensino futebol pra ele no grupo todo dia. Todo dia. Tem que ensinar mesmo, cara. Tem que ensinar mesmo. Ele me ensina futebol e eu mostro os títulos. Essa é a eterna discussão de que eleitor, temos. Isso. Mas é isso, gente. Espero que todo mundo tenha gostado. Fiquem ligados aí nos próximos episódios, Davi, pra falar um pouco do acompanhamento aí no Instagram e tudo. Sim. A gente tá procurando sempre postar as fotos no Instagram, nos stories e no feed, mas como uma forma de aviso que a gente tá botando nas outras redes sociais, né? Tá saindo corte sempre no TikTok e o vídeo por completo no YouTube e o áudio no Spotify. É isso, galera. Um abraço. Deixa o nosso amigo das fotos, não? O americano André. André tá aqui também, parte da produção. Também, o cara das Faz parte da produção. Mídias sociais junto com a Maria. E o Renan também, nosso produtor, né? E é isso aí. Vamos juntos por mais. Valeu. Tamo junto, pessoal. Valeu.